No Alesp Conecta de hoje, o tema é racismo. No mês de novembro, a gente falou muito sobre a questão. Nossos convidados de hoje são Rafael Pinto, assessor do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, e a doutora Elisa Lucas Rodrigues, que é secretária executiva adjunta da Secretaria de Direitos Humanos. Fique agora com a íntegra da entrevista. Quero que vocês sejam bem-vindos à Rede Alesp. Vou começar pela Elisa. Seja muito bem-vinda. O tema as cotas raciais no funcionalismo público é um tema muito discutido hoje, né? Exatamente. As cotas, né, primeiro partindo do conceito do que significam as cotas enquanto ações afirmativas. Então, são medidas reparadoras se a gente pensar que a população negra trabalhou por mais de 350 anos aqui no Brasil, não foi trazida, né? Foi arrancada do continente, e que na abolição, a abolição que aconteceu, sem emprego, sem indenização, sem moradia, etc., etc., essa população até hoje ocupa os piores lugares quando você vai fazer uma pesquisa sobre situação da população. Então, eu vejo o caminho das cotas nos concursos públicos como uma medida que pode mudar a vida das pessoas negras, né? Como, não só como reparação, mas uma grande oportunidade que as pessoas têm de se inserirem no serviço público do município de São Paulo. E, a exemplo do município de São Paulo, vários outros municípios, como Jundiaí, Campinas, que agora está em votação. Eu soube ontem que São Carlos, por unanimidade, também adotou o sistema de cotas nos concursos públicos, Piracicaba, Limeira e uma série de cidades aqui do estado de São Paulo, né? Isso é muito importante porque a gente vê que é uma política pública que se torna realmente uma política de Estado, uma política perene. Correto. Rafael, quero que você seja bem-vindo também ao nosso Alesp Conecta. Vamos começar falando, você primeiro que é funcionário aqui da Alesp, do gabinete do deputado Luiz Fernando. Qual, na sua visão, a necessidade de expandir isso para todo o estado, não só em alguns municípios, como a Elisa citou? Bem, uma das questões, e nós temos que olhar como o racismo se dá no Brasil. Esse é um ponto concreto. Então, tem um lado do processo histórico, o que já foi pontuado, e a forma como se faz a abolição do trabalho escravo, ou seja, num país que tem 5 séculos, 4 séculos praticamente, com o trabalho escravo, e sem uma política de integração na sociedade dos trabalhadores, dos ex-escravizados, os reflexos, 131 anos depois, os reflexos ainda eles permanecem de forma dura, radical. É recente que o Brasil tem esse compromisso, que é de 2001, ao assinar o plano e a declaração de Durban. Então, o Brasil se compromete, do ponto de vista de superar as desigualdades socio-raciais, a fazer alterações na sua legislação. Como nós estamos numa casa legislativa, é importante a gente grifar isso. Essa casa legislativa precisa, nesse sentido, produzir leis voltadas para esse tema e que, no caso, hoje, é uma ferramenta importantíssima para o enfrentamento do racismo estrutural. Se nós pensarmos que a operação do Estado, do aparelho do Estado, exige esta democratização, se o aparelho do Estado ele está democratizado com uma política perene, com uma política constante, nós efetivamente vamos ter, podemos apontar a superação do racismo. Então, as cotas é uma ferramenta adequada para esse trabalho, para esse processo, digamos assim, corretamente esse processo. As cotas raciais são fundamentais, porque aí torna-se obrigatória uma ação do gestor no sentido de garantir a democratização dos espaços do aparelho de Estado de acordo com a população da cidade, do estado, do Brasil. No caso específico, a população negra na cidade de São Paulo está em torno de 37%.
E nós acabamos vendo nos espaços de poder do município uma certa invisibilidade da presença negra nesses espaços. Então, as cotas raciais no funcionalismo têm esse papel pedagógico, humano e social no sentido de superação dessas desigualdades. Agora, Elisa, é importante, né, a gente contar até de forma bem didática, aliás, para quem nos ouve, qual que é o case que tem, por exemplo, no município de São Paulo, como funciona, né, o sistema de cotas no município de São Paulo, que já é um case que está em ação. Bom, aqui no município, as cotas foram criadas em 2013, foi uma proposta do vereador Reis, né? E foi regulamentado pelo decreto 57.557 de 2016 e prevê a destinação de 20% das vagas de concurso público e também de cargos em comissão para a população negra, ou seja, para pretos e pardos. Todas as secretarias, né, eu estou na Secretaria de Direitos Humanos há 1 ano, desde setembro de 2018, todas as secretarias que vão realizar concurso passam pela pelo nosso setor lá para fazer as tratativas de realização. É exigido uma foto 5x7 desse candidato, ele faz uma autodeclaração, né, de que é preto ou pardo, e aí, após a nota de corte, então, normalmente, após a nota de corte, essas pessoas, se houver dúvida, elas são encaminhadas para uma banca que a gente chama banca de heteroidentificação, né? Infelizmente, há muitas pessoas que se declaram pretas ou pardas e que não o são. Aí, nesse caso, elas vão passar por essa banca. E eu acho que é um papel muito importante, né? Quando surgiu essa ideia da banca, falaram de tribunal racial e etc, etc. Não, isso é argumento de quem é contra as cotas, né? Na verdade, é uma banca que já passou por 2 cursos, né, de formação. O Brasil tem uma questão muito séria. O Brasil tem uma maioria imensa de pardos e também assim a maioria da população tem sangue negro, mas o destinatário das cotas é aquele que apresenta fenotipia negra. Aquele que imaginariamente ele vai ser perseguido no shopping, vai ser parado, né, nas abordagens com mais frequências, por aí afora. Então, é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado. Agora, dentro dessa linha, é legal eu te perguntar também, você falou na autodeclaração. Existe, vocês, né, quando fazem a triagem, existe algumas tentativas de fraude? Vocês veem isso corriqueiramente? Muitas. Como lidar com isso, né? Porque, querendo ou não, você acaba caindo até numa forma, né, também de discriminação, né? Na verdade, assim, a pessoa, né, se autodeclara preta ou parda, e na verdade não é. Então, a banca vai olhar a fenotipia dele, vai observar, e normalmente, quando o candidato não é destinatário daquela vaga, ele vai chegar, ele vai contar uma historinha, ele vai chorar. A gente já teve casos de pessoas que faz bronzeamento artificial, né? Eu vou contar o caso de uma moça que me chamou muita atenção. Ela apareceu de trancinha, mas você via que a raiz do cabelo dela era lisíssima, né? Tava um dia de frio, então ela estava toda, Mas ela né? se produziu para Se entrevista. produziu para entrevista, tal, tudo, e contou uma história, e chorou. Meu bisavô, pode até ser que o bisavô dela Claro, seja até negro. porque, como você disse, O Brasil é uma e isso é mistura. estatístico, o Brasil, né? Se você for pensar mas a genética de todos nós, nós temos origem, né? Exato, mas no caso dela era uma coisa assim, ela, enfim. Mas ela, no final da entrevista, quando ela perguntou, já terminou? Já. E ela fez assim, ó. Ela estava de luvas, inclusive. Quando ela fez assim, que a gente viu, eu não, a banca viu os braços dela, você viu que ela não era uma pessoa destinatária. E assim dá para a gente contar, ficar uma tarde inteira contando os exemplos de pessoas que tentam burlar esse sistema. Para nós isso é muito sério, isso é definição da vida de uma pessoa, da carreira dela profissional. Então a gente traz com todo o cuidado essa questão da banca. Essa banca a gente recicla, enfim, né? Discute, debate, para que seja 100% assertiva. Né? O que é importante a gente salientar para o ouvinte, para o telespectador, para quem acompanha
este programa é isso, que existe toda uma banca, né, Sim. que faz essa análise, porque às vezes, né, falta informação, né, a pessoa não Exato. sabe, acha que é só autodeclaração e tudo mais, por isso que é importante a gente trazer a informação. Mas né? no começo, quando a lei foi criada, ela citou afrodescendente, né? Que tudo a gente vai aperfeiçoando. Afrodescendentes somos todos nós, a gente sabe disso. Então, aí muitas pessoas brancas conseguiram burlar, né? E passar como Porque você destinatário. consegue provar que seu tataravô, por exemplo... Independente, Exato. afrodescendente, né? Tem todo um histórico aí, quem é antropólogo sabe disso, que as pessoas, que nós viemos da África, da mãe África, né? Sim. Então, é por isso que a gente precisa estar fazendo, sempre estar reciclando, conversando com a banca, trazendo pessoas experientes para fazer o curso, né? De auto-identificação, de heteroidentificação. E tem que ser assertiva, né? Como eu falei, você está definindo a vida de uma pessoa ali, pode mudar tudo. Né? Exato. É a vida, é a carreira, a vida. né? Agora, Rafael, você com tantos anos aí de experiência como funcionário público, conta um pouquinho do que você sente, né, no dia a dia, a importância de se ter cotas no funcionalismo público. Você que já tem muitos anos de funcionalismo, né? O enfrentamento do racismo, ele exige política pública. E o funcionário de carreira, se nós falarmos de política de Estado, o funcionário de carreira é a memória deste processo. É a memória, numa gestão democrática, o que acontece? Nós temos a alternativa de poder. No entanto, a memória passa por aqueles funcionários de carreira bem preparados e numa estrutura que eu falo do aparelho do Estado, seja ele do judiciário, legislativo ou executivo, ele com pessoas que operam isso, que têm esta formação. Então, a mudança desse processo tem que haver a presença do Estado, a indução do Estado. No caso nosso, estamos ainda gatinhando, fazendo leis. Tanto é que uma lei que ela é regulamentada em 2016, em 3 anos nós já começamos a ter um impacto. Veja bem, nós estamos falando da maior cidade, da maior região metropolitana do país. Nós estamos falando deste processo. Então, a minha experiência, falando da minha experiência como funcionário público, que eu só não trabalhei aqui na Leste, mas trabalhei na USP, como estudei por lá, trabalhei também na economia mista, trabalhei no Banespa, e na categoria bancária, por exemplo, que você tinha um processo também delicado, onde você, na categoria bancária, você tem apenas 2%, deve ter aumentado, mas 2% de funcionários negros na categoria bancária. Os bancos, via Febraban, também está tomando posições no sentido de, tanto do ponto de vista da convenção coletiva, como do ponto de vista de trabalhar a questão das possibilidades, da empregabilidade, de trabalhar a questão da diversidade que é existente aqui no nosso país, tem dado conta disso. Então, partindo desse olhar da experiência, eu vejo que esta política pública, e é importante falar, por exemplo, nós estamos tendo um privilégio, né? Vou fazer uma declaração pública aqui. Quando nós temos a Elisa, eu nem falei com ela sobre isso, mas, por exemplo, pós a escravidão, pós a abolição, as famílias negras, na sua grande maioria, foram orientadas a ingressar no funcionalismo público, que era uma possibilidade de ter uma carreira estável e, consequentemente, estruturar suas vidas. E na minha experiência, por exemplo, nós não tínhamos nós entrávamos e nos estruturávamos na base da carreira do funcionalismo público. A estrutura do funcionalismo público, ela sempre foi branca, ela teve um garfo, sempre foi branco, e a base negra. Hoje nós estamos dizendo assim, é necessário oxigenar essa estrutura, porque é uma estrutura pública e ela é responsável para isso. Não dá para você, na estrutura de Estado, nesse sentido dela a estrutura ser racista, no sentido de impedir a mobilidade vertical, entendeu, das pessoas negras. E nós estamos fazendo concurso com cotas
em situações interessantíssimas para a procuradoria, para a auditoria, para os cargos técnicos, médicos. É essa oxigenação que o serviço público está dando, e está dando um exemplo para o setor privado. Por que um exemplo do setor privado? Porque no setor privado não existe. Nesse sentido de democratização, o setor público tem feito a sua lição de casa. Feito a lição de casa como? Legislando. Nós que estamos aqui no Legislativo temos que legislar. O executivo, obviamente, vai operar, vai regulamentar, entendeu? E vai desenvolver a política pública e mais. Para fazer isso, não é fácil fazer política de ações afirmativas. Política de ações afirmativas, ela exige recurso, ela exige destinação. Nesse sentido, não é gasto, nesse sentido é investimento. Investimento o quê? Numa sociedade mais justa, mais igualitária, onde o ser humano tem a possibilidade, nós temos que apontar isso. O ser humano tem a possibilidade de se realizar na plenitude da sua potencialidade. Então, a nossa grande preocupação também nesse sentido é de perder, no caso de nós negros, de perder muitos talentos, entendeu? Ou para o genocídio, que é o que nós temos uma incidência altíssima em relação à população negra, ou perder em função de outras situações nas prisões, ou também, falando de outra maneira, no desencanto com a vida. Quando nós olhamos, por exemplo, a Cracolândia é majoritariamente negra, entendeu? É um fato concreto. E para superar esses dramas sociais, essas situações sociais, o Estado tem um papel fundamental. Então, as cotas raciais dão conta da maneira como está sendo tratada e está sendo feita. E a Elisa tem trabalhado com muita competência nesse processo, sendo muito cuidadosa nisso, muito tranquila. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que as pessoas negras que estão na carreira pública tenham essa tarefa, porque eu sempre falo, Guga, que nós negros, entendeu? O racismo é uma responsabilidade de todos, mas nós negros temos que pegar esse boi pelo chifre e carregá-lo, porque nós somos os principais afetados. Não é só responsabilidade nossa, é de toda a sociedade. Obviamente, toda pessoa branca racista, entendeu? Ela também tem a sua humanidade, entendeu? Rebaixada, a sua humanidade reduzida. Da mesma maneira como no nosso caso, entendeu? Nossos ancestrais vieram para cá e ficamos 4 séculos sendo tratados como objeto, como coisa, como mercadoria. Então nós estamos num processo ainda de reconstrução da nossa humanidade. Ao reconstruir a nossa humanidade, nós estamos reconstruindo não só a humanidade dos negros, mas reconstruindo a humanidade dos brancos, dos indígenas, que é essa preocupação que nós temos. Então, a cota racial é uma ferramenta importantíssima para essa luta, para esse processo, para essa construção. Agora, Elisa, dentro do que o Rafael falou, é longe, né? Está distante a gente pensar que ou através de políticas públicas ou através de conscientização, esse sistema de cotas pode chegar ao mercado privado também? Olha, a gente já vem fazendo esse trabalho, né? Não só lá na nossa secretaria, mas conversando também com o movimento social negro. Nós visitamos a associação dos supermercados aqui do município de São Paulo. A APAS. A APAS, exatamente, né? Já tivemos lá 2 vezes, estamos marcando uma terceira visita para apresentar uma proposta de ações afirmativas. E a intenção é essa, é sensibilizar. Eu chamo de sensibilizar, né? Mas é convencer empresários de que a presença de negros só vai enriquecer. Ele vai, por exemplo, descobrir talentos. Os talentos não estão só no futebol, só na música, os talentos negros, eu estou falando. Então, quem sabe aproveitar, entender essa pluralidade que o Brasil tem, com tantas pessoas, e inclui pessoas negras, certamente ela vai ver resultado. Quando você fala de cotas, por exemplo, na universidade, havia uma expectativa, vai cair o rendimento. Não, nada disso, foi o contrário, porque quem usufrui dessa possibilidade sabe que é a oportunidade que ele tem. Portanto, se as empresas abrirem as suas portas, né? E nós tivemos agora, na última segunda-feira, dia 18, o seminário Brasil Diverso, justamente para discutir
a presença, a inclusão de negros também no mercado de trabalho e principalmente no momento tão crucial, né, que nós temos aí mais de 12 milhões de desempregados e sabemos que se você fizer o recorte racial, a maior parte certamente não, a maior parte é a população negra. É muito importante que as empresas entendam que tem que abrir o seu espaço, né? Tem que sensibilizar os RHs. Os RHs é que são os responsáveis, estão lá na ponta para selecionar pessoas. Tem que entender que a pluralidade, a oportunidade é essencial, inclusive para o crescimento da empresa. Agora, é importante, né, até uma pergunta para os dois, eu não sei, né, qual está mais preparado para responder, mas a questão das cotas nas universidades. Vocês entendem que está de uma forma correta, tem o que evoluir, de repente alguma coisa em termos de políticas públicas pode ser mudado para a melhora? Olha, eu vou falar, mas o Rafael conhece, acho que talvez mais do que Não, tem longe pessoa. disso. Mas a questão das cotas nas universidades é um passo importante, porém a gente sabe das dificuldades, inclusive de relacionamento de alunos negros e brancos. Isso me foi dito pelo reitor da Unicamp. Isso em Né? pleno século XXI Em pleno acontece século ainda. XXI ainda acontece isso. E a gente vê os casos de racismo, como saiu da FGV, né, daquele rapaz que disse que encontrou um escravo, a forma como ele se referiu ao menino negro como escravo. Então, assim, eu entendo que tem que haver ainda algumas mudanças. Tem a questão da manutenção desses estudantes, estudante negro, normalmente é estudante pobre. A manutenção desses estudantes dentro, né, das nossas universidades públicas, tem passos ainda a ser dados, mas o mais importante já foi, que é a admissão das cotas, e eu fiquei muito feliz, principalmente quando o USP, Unesp e Unicamp, que eram resistentes, né, a USP mais ainda, adotou o sistema de cotas nos seus vestibulares. Rafael, complemento. As cotas nas universidades, por que ela é importante? Ela é importante porque nós sabemos que a educação a educação, o conhecimento é o fator fundamental, de um lado, levando em conta a questão da mobilidade social. Isso é um fato concreto. Por um outro lado, a produção de conhecimento, que é o outro lado da moeda, a produção de conhecimento, que provoca o desenvolvimento das pessoas e do país. Então, as cotas nas universidades coloca esse impacto. Por exemplo, falar da educação no Brasil. Se nós temos no Brasil a formação brasileira, nós temos as três matrizes, as matrizes europeias, as matrizes africanas e indígenas. O processo que nós encontramos ainda na produção de conhecimento no Brasil, ele é eurocentrado. Consequentemente, essas outras vertentes, elas não são conhecidas, porque não se produz conhecimento para isso, não se investe conhecimento para isso, e hoje as universidades têm desenvolvido isso. Eu falo, por exemplo, que na minha geração, os alunos na universidade, na USP especificamente, nós cabíamos numa Kombi. Com a política de cotas, com as Você cursou qual curso na USP? Ciências Sociais. Ciências Sociais. Entendeu? Nos anos 70. Tá? Agora, eu retornei, 30 anos depois, retornei para a universidade, até para conversar com um pesquisador que esteve aqui, um afro-americano, e fiquei impactado, porque eu entrei numa sala das Ciências Sociais para dialogar com esse pesquisador, entendeu? Só tinha mestres, doutores, pós-doutores negros nas ciências sociais, 30 anos depois. Nós estamos falando aí do início dos anos 2000. Não, eu estou falando agora. Agora, recente. Tá. 2015, 2014 tá. que isso ocorreu. Tá. Um impacto... Quer dizer, quase 40 anos depois que você iniciou seu curso. Sim, entendeu? Eu volto à universidade e vejo essa mudança. Por um outro lado, o que é importante dizer sobre as políticas afirmativas no ingresso às universidades? Então você tem milhares de alunos, são milhares hoje, entendeu? De alunos negros que hoje faz a sua graduação. Então, as universidades elas estão mais oxigenadas, existe uma presença significativa, não nos cursos noturnos, que no meu período era isto,
mas, entendeu, em todos os cursos existentes nas universidades públicas. Então, aquela vocação que tinha lá nos anos 30, quando Armando Salles de Oliveira, por exemplo, ele cede o recurso, cede o terreno para a construção para a estruturação da USP, pensa em formar uma elite, entendeu? Essa estrutura ela está mudando gradativamente, não só a USP, a Unesp e a Unicamp. Para vocês terem uma ideia, nesse período dos anos 70, quem dirigia as universidades naquele período, eu falo do Zeverino Vaz, do Antônio Ferreira Martins, que foi reitor da Unesp naquele período, Orlando Marques de Paiva, que era reitor da USP, todos veterinários. É deste período que sai a lei do boi, que são as cotas para os filhos dos fazendeiros, na Universidade de São Paulo. Porque ele observou naquele período, porque eu fui aluno e fui funcionário, naquele período havia uma ausência na Exalc, que é a escola da USP, lá no interior, me parece que é Piracicaba, se não me engano, não me falha a memória, os filhos fazendeiros não estavam mais fazendo esse curso. Então, se criou esta facilidade. Então, de acordo com determinados interesses, principalmente interesses, eu falo dos fazendeiros, mas se nós olharmos, esses fazendeiros vêm também da mesma linhagem dos escravocratas, né? Os donos da terra, né? Criou-se essa facilidade. Então, hoje, vendo as cotas socio-raciais e a USP, com toda a resistência que foi feita, essas universidades, a gente vê que é um avanço que se dá neste lugar. E mais um detalhe, não só na graduação, mas também vendo a pós-graduação, ou seja, a gente tende a melhorar não só a presença nas universidades, mas de qualquer forma pensar que há uma profunda possibilidade de alteração no sistema educacional brasileiro e na educação brasileira como um todo. Elisa, Rafael, a gente já está chegando na fase final do nosso programa, mas eu gostaria que cada um de vocês, novembro aí a gente passou o mês da consciência negra, que deixasse uma mensagem que a gente pode evoluir em questão de políticas públicas e nas questões de cotas também. Primeiro, Elisa. Bom, eu gostaria de falar também que a Prefeitura de São Paulo, né, que tem a lei das cotas, que 20% das cotas são em concurso público e em cargo comissionado deve ser dirigido a pessoas negras. Hoje a Prefeitura conta com 28% de funcionários negros, porém, à medida que os cargos vão se elevando, a população negra vai desaparecendo. A gente não vai esconder a história embaixo do tapete. Houve uma evolução de 1%. A gente sabe que é lenta, mas a gente chama a atenção das autoridades para que pensem nessa questão do Brasil de inclusão dessa população negra. Acho que já passou da hora, né, da gente olhar com mais firmeza as empresas privadas, aí, shoppings, etc., além do poder público cuidar com muita... e que aumente o número de municípios onde haja concursos públicos, né, com vagas destinadas à população negra. É aproveitamento de talentos. E quero agradecer também a oportunidade de estar aqui falando. Sempre é um espaço, né, que a gente tem que agradecer e estar sempre presente, falando nesses temas, né, e principalmente no mês da consciência negra, onde aqui a Prefeitura de São Paulo tem atividades até o dia 30 em todos os equipamentos culturais. Eu que agradeço, Elisa, que é secretária executiva adjunta da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo e muito contribuiu para esse nosso Alesp Conecta de hoje. Agora, Rafael Pinto, que é assessor do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, conta um pouco, né, do legado, na verdade, o que a gente pode evoluir em termos de políticas públicas nas cotas raciais, tanto no funcionalismo público quanto em outros setores. O que nós podemos evoluir de forma objetiva, vendo a importância e o papel das cotas raciais no funcionalismo público, é esta casa legislar sobre isto. Esta é uma questão importante, que ela é estrutural, que ela vai dar uma ferramenta para o gestor efetuar essa política. Então,
estado de São Paulo, que é o maior estado do país, é a sua maior potência econômica do país, ainda não tem uma lei de cotas raciais no funcionalismo que democratize mais os espaços. Não que ele não tenha ferramentas voltadas para isto, mas é muito aquém. Fazer uma análise comparativa que esses números do Estado não têm. Então, por exemplo, no município, a presença de funcionários negros no município de São Paulo está em torno de 28%. Nós sabemos que a presença na população em São Paulo negra é de 37% na cidade de São Paulo. Se nós olharmos o quê? Do ponto de vista da mobilidade, não na base da pirâmide do funcionalismo público, mas nos cargos médios, nos cargos de direção, da burocracia estatal, da burocracia dos órgãos municipais, se nós colocarmos... Porque o que a cota nos dá? A cota nos dá a meta, a cota nos dá a visibilidade. Essa questão, como o racismo no Brasil ele é encoberto, ele é velado, então os indicadores sociais, socioeconômicos é que vão dar, os indicadores é que vão te dar a informação precisa de se essa política ela está surtindo efeito ou não. É como ela colocou, olha, em 3 anos, se nós falarmos 3 anos de aplicação da cota, já teve uma mudança de 1%. É muita coisa. Num curto espaço de tempo, de você ajustar esta política, dar a possibilidade de operacionalidade dela. Então, o efeito é muito rápido. Se nós falarmos do ponto de vista de pensar um futuro de superação do racismo, o efeito é muito rápido. Então, o Estado de São Paulo também precisa dar essa conta e espero que esta casa, entendeu, seja um exemplo, dê um pontapé nesse processo. Este foi o Alesp Conecta de hoje, falando sobre o sistema de cotas no funcionalismo público. Até nosso próximo programa. Valeu!